Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 13, dos versos 1 ao 17, e em seguida nós vamos ler os versos 34 e 35. Assim diz a palavra do Senhor. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura, chegou-se a Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entenderam o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor. E com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu deixei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Versos 34 e 35, desse mesmo capítulo. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amém? Nossa mensagem será uma mensagem simples. Nós não vamos abordar todo o texto, mas alguns pontos desse texto. E os versos 4 e 5, que já foi lido, gostaria de reler para a gente ficar com ele na mente. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Isso foi uma atitude de Jesus ali naquela ocasião. Talvez a gente possa até estranhar, sendo tão diferente do nosso contexto. Mas aqui Jesus, ele estava representando o servo mais humilde de uma casa. E ali naquela região da Palestina, uma região bastante árida, arenosa, né? Muita poeira e seco. E quando as pessoas chegavam em casa, era chamado o servo mais humilde daquela casa. O servo mais humilde. E esse servo mais humilde, ele lavava os pés daqueles que chegavam àquela casa, para não entrar com os pés sujos, cheios de areia, de poeira. E aí era lavado. E Jesus aqui, ele nos dá o exemplo de um servo, mas não simplesmente de um servo, mas do servo mais humilde, mais simples, lavando os pés de cada um dos seus discípulos. E o versículo 12 diz que quando ele terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que fiz
a vocês. E aqui essa indagação, essa pergunta do Senhor Jesus, ela é feita para nós também. Será que de fato entendemos o que Jesus fez? Ou para nós, entendendo o contexto do que Jesus fez, mas mesmo assim para nós é apenas uma lenda, um conto, um mito? Porque se de fato nós entendemos o que Jesus fez com aquele ato, isso deve servir, no mínimo, de uma reflexão. Mas deve servir para nós colocarmos em prática. Os versos 13 e 14, o Senhor Jesus ele fala: vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Aqui o nosso Senhor Jesus, ele apresenta o nosso chamado. Ele diz: vocês me chamam de Mestre e de Senhor. E de fato, eu sou, ele diz. E de fato ele é. Ele é o nosso Mestre. Ele é aquele que nos ensina. Ele é aquele que nos instrui. Ele é aquele que determina para a gente aquilo que a gente deve fazer. Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que deve estar à nossa frente e deve dirigir as nossas ações, deve dirigir a nossa vida. E ele nos apresenta aqui que servir é o nosso chamado. É o nosso chamado. Se colocar como o servo mais humilde. Nós precisamos, irmãos, entender que o nosso chamado é se colocar como servos, mas não simplesmente como servos, mas como um servo, aquele que é o mais humilde, o mais simples, o mais desprezado, porque a função daquele servo mais humilde era uma função difícil, desprezível até. Você tem que lavar os pés sujos daqueles que chegavam na casa. Não eram todos os servos que faziam esse tipo de coisa, que executavam essa atividade. Era o servo mais simples. Era o servo dos servos, o servo mais humilde. E nós somos chamados para ser esse servo, este servo. No versículo 15 desse capítulo, ele diz, o Senhor Jesus: eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Ele deixou o exemplo, ele nos deu o exemplo para que façamos como ele fez. E o exemplo que ele nos deu foi de um servo, do mais simples servo, do mais humilde servo. E ele diz que fez isso, deu esse exemplo para que possamos seguir o seu exemplo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 21, ele fala que o Senhor Jesus ele nos deixou o exemplo para que sigamos as suas pisadas, os seus passos. O Senhor Jesus já deixou o exemplo para que possamos seguir os seus passos, as suas pisadas. No versículo 16 do capítulo 13, o Senhor Jesus ainda nos ensinando: digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Na última mensagem que a gente trouxe aqui, que eu trouxe aqui, eu mencionei uma frase de uma missionária. E eu vou explicar. Abraçamos o Cristo sofredor. E eu acrescento: abraçamos o Cristo que se fez servo, mas não abraçamos o seu sofrimento, mas não abraçamos o seu serviço. Abraçamos o Cristo,
que sofreu e que serviu. Nós não abraçamos o seu sofrimento e o seu serviço. No Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, no capítulo 20, o versículo 28, diz que ele veio ao mundo, o Senhor Jesus, não veio para ser servido, mas veio para servir. Olha a missão do Senhor Jesus. Ele não veio para ser servido, ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Mas ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E de que forma ele serviu? Sendo o servo mais humilde, dando o exemplo do mais humilde servo. E ele nos deixou o exemplo para que façamos do jeito que ele fez, para que sigamos as suas pisadas. Eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Filipenses, no capítulo 2, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 3. E essa é uma palavra que não é bem aceita, né? Ela é difícil de conceber. E a palavra de Deus diz: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que palavra! Considerar o outro superior a mim. Meus irmãos, somos tendenciosos a sermos donos da verdade. Somos tendenciosos a não abrir mão da razão. Somos tendenciosos a achar que fazemos melhores que os outros. Somos tendenciosos a achar que somos melhores que os outros. Mas a palavra de Deus nos ensina a considerar os outros superiores a nós. E é exatamente isso que o texto quer dizer. É exatamente isso que o apóstolo apresenta para a igreja em Filipos, apresenta para nós. Porque, irmãos, preste atenção. Eu sei que cada um de nós fazemos coisas boas e muitas vezes bem feitas. Cada um aqui é bom em alguma coisa, outros em algumas coisas. E isso não é pecado reconhecer que fazemos bem algo, porque de fato ela nos capacita. E tem algo que a gente desempenha que a gente faz com brilhantismo, faz bem feito. Mas sempre vai ter outras coisas, não é outra coisa, outras coisas que os outros fazem melhor que a gente. Pode ter certeza disso. E tá aí. Precisamos considerar os outros superiores que a gente. Porque aquilo que eu faço de bom, de bem feito, é mínimo com relação a outros que fazem coisas bem melhores daquilo que eu faço. Analise nessa perspectiva, sob esse prisma. Precisamos considerar os outros superiores a nós mesmos. No versículo, dos versículos 5 ao 8 dessa carta aos Filipenses, aqui fala: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha, mais uma vez, a mesma atitude, devemos ter a mesma atitude do Senhor Jesus, que embora sendo Deus, olha, embora sendo Deus, que de fato Ele é, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Mas lembrem-se do capítulo 13 do Evangelho do apóstolo João, o servo mais humilde.
tornou semelhante a seres humanos, como nós. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, a atitude do Senhor Jesus é uma atitude de humildade, de servidão, de serviço. É uma atitude de lavar os pés dos outros. Muitas vezes estamos guerreando entre nós. Muitas vezes estamos brigando por coisas que são picuinhas, coisas tão pequenas e insignificantes. Muitas vezes estamos impedindo o avanço do Evangelho nesta cidade, porque os de fora podem ter certeza, observam para nós, nos observam, olham para nós, podem ter certeza disso, mas não tenham certeza que, na maioria das vezes, não é buscando as virtudes da gente, não. São os problemas. São os problemas. E às vezes a gente diz, o que é que está impedindo do Evangelho crescer nesta cidade? E a gente olha para dentro da gente e a gente passa a entender. É a gente. É a gente, irmãos. É a gente. Nós somos o impedimento. Porque nós não brigamos nem por coisas grandes, é por coisas pequenas, irmãos. Coisas pequenas. O Evangelho precisa avançar, mas para avançar, precisamos seguir o exemplo do Senhor Jesus. Precisamos, irmãos. Os versos 34 e 35 diz: um novo mandamento dou a vocês. Palavras do Senhor Jesus no capítulo 13 do Evangelho do Apóstolo João, escrito pelo Apóstolo João. As palavras do Senhor Jesus: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Só vão enxergar que somos discípulos de Cristo quando colocarmos isso em prática, quando vivemos essa realidade, quando isso for verdade em nossas vidas, irmãos. Porque até então, se não vivermos isso que o Senhor Jesus nos manda, nos ensina, nos ordena, nós não vamos ser reconhecidos como igreja de Cristo, mas um povo que briga entre si, um povo desunido, um povo que não tem unidade. Somos chamados a amar uns aos outros, servindo como o mais humilde servo. E para terminar, o versículo 17 desse capítulo 13. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Agora que sabemos, se é que não sabíamos, mas se estávamos esquecidos, seremos felizes se colocarmos em prática, se tornarmos as palavras do Senhor Jesus uma verdade nas nossas vidas. Amém? Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo fale aos nossos corações.